Boa noite, meu nome é Vitor, faço parte da comunidade de Vida e Aliança Jesus Está Vivo, que tem a sede lá em Vitória. É um prazer estar aqui para vivermos esse momento de oração, esse momento com a palavra de Deus, esse tema tão bonito que nos foi dado hoje, né? Jesus, meu Salvador, né? Esse foi o tema que nos foi dado hoje. Engraçado, né? Eu estava pensando, a Eucaristia, algumas partículas, elas têm escrito uma coisa na frente. O que tem escrito às vezes na Eucaristia? O símbolo da Eucaristia tem 3 letras. Quais são as 3 letras? IHS. Você sabe o que significa IHS? Jesus Humanis Salvatore, Jesus Salvador dos homens. Só que o tema de hoje é um pouquinho diferente, não é Jesus Salvador dos homens, Jesus meu Salvador. Jesus Hominis Salvatore, Jesus Salvador dos homens. Salvador dos homens é muito geral, né? Embora seja realidade, verdade, Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus se entregou ao Pai por todos nós. Jesus se entregou como oferta viva, sacrificou o seu corpo, sua própria vida, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, com certeza. Mas o amor de Deus, quando a gente diz assim, Jesus, Salvador dos homens, nós estamos dizendo, olha, Deus é amor e quer salvar a todos. Mas quando nós dizemos, Jesus, meu Salvador, nós estamos dizendo também, olha, Deus é amor, mas o amor de Deus é pessoal. Deus nos ama de uma maneira pessoal, gente. Deus quer salvar a cada um de nós. Não é uma coisa geral, genérica. Quer dizer que é pessoal significa dizer que não é impessoal. Isso tem muito significado. Quer dizer, não é impessoal, é pessoal. Quer dizer, Deus olha para a realidade de cada um. Deus nos salva do pecado, mas qual é o seu pecado? Deus nos salva das situações difíceis, mas qual é a sua situação difícil? Não é impessoal, é pessoal. É aquilo que você está vivendo, é o seu pecado, é o mal que está rondando você, que é diferente do mal que está rondando o outro. É o mal que há dentro de você, porque nós somos luzes e sombras. É a sua concupiscência, não a do outro. Quer dizer, a realidade, a ação salvífica de Jesus na vida de cada um é diferente, porque cada um é diferente. Nós somos diferentes. A ação de Deus na sua vida, ela é totalmente pessoal, não é impessoal, não é igualzinha na vida do outro. Não, é diferente. Deus nos ama a todos, mas age conosco de maneira diferente, porque nós somos diferentes, porque nós temos problemas diferentes, porque nós temos defeitos diferentes, porque nós temos qualidades diferentes, porque nós temos famílias diferentes, porque nós recebemos uma educação diferente, porque nós ouvimos coisas diferentes, vimos situações diferentes, passamos por traumas diferentes, vivemos situações diferentes que nos marcaram de maneiras diferentes. Então a ação de Deus na nossa vida é diferente. Ou seja, a ação salvífica de Jesus na sua vida é exatamente aquilo que você precisa. Exatamente, sem pôr nem tirar. Deus vai na veia, Ele não erra, Ele sabe o que você precisa. Deus trata todo mundo igual? Não.
Como assim? Como assim, Vitor? O que você está falando aí é uma heresia. Não, nós somos diferentes. E precisamos de tratamento diferente, não é igual. Deus ama você e ama o seu irmão, igualmente. Mas a manifestação do amor, o cuidado de Deus é conforme a necessidade de cada um. Você que tem muitos filhos. Hoje as pessoas têm poucos filhos, né? 2, 3 no máximo. Antigamente se tinha muitos filhos, né? Minha avó teve 14. Eu tenho 13 tios. E um monte de primo. Eu fico imaginando, quer dizer, a minha avó com certeza amava todos os seus filhos. Mas o que cada um precisava era diferente. Às vezes um determinado filho estava precisando de mais atenção naquele momento, no outro dia era o outro. Quer dizer, o que se machucou foi aquele, agora o outro não se machucou, então se inclina conforme a necessidade. Deus nos ama de uma maneira pessoal. E a ação salvífica de Jesus, ela é particular. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, há mais de 2000 anos atrás. Mas a ação salvífica dele é atual, é agora. Não é ontem, é agora. A salvação se realiza na nossa vida. A cada momento, a cada instante, o ato salvífico de Jesus, de ter se entregado na cruz do Calvário, de ter suportado o horror da cruz, de ter entregado a sua vida em sacrifício, é um ato permanente no tempo, não é uma coisa do passado, é algo que se atualiza em cada altar, em cada santa missa, é atual, é um momento eterno no tempo. Jesus se entrega por nós a cada momento, não é uma coisa de 2000 anos atrás. O dia que você foi batizado, você foi incorporado a Cristo. É muito bonito nós percebermos essa realidade, de que Deus nos salva. Você está precisando ser salvo? A palavra salvação, né, tem a raiz em salvos. Salos, que significa tornar seguro, salvos, tornar seguro, salos, boa saúde, salvos, tornar seguro, impedir que o mal que ia acontecer, aconteça, dizer, algo ia acontecer, eu ia morrer, mas aí eu fui no médico, e o médico viu que eu ia morrer, e ele me deu o remédio que me salvou. Se ele não tivesse tido aquela ação de dar aquele remédio, naquele instante, eu teria morrido. Tornar seguro, salvar, é o ato, alguma coisa que salva, que torna seguro. Jesus é o nosso Salvador, porque Ele fez algo que impediu que um mal, algo que ia de fato acontecer, não aconteceu, porque Jesus interveio e te deixou seguro. Te deixou seguro. Assim, e isso é a salvação. Também é a raiz salos, né, de boa saúde. Antigamente se tinha esse cumprimento, né? De vez em quando a gente escuta alguém cumprimentar o outro assim, né? Qual é o seu nome? Genesilda, salve Genesilda. A gente não fala assim com a pessoa, salve fulano de tal. Quer dizer, é um cumprimento de desejar saúde para a pessoa. Salve quer dizer boa saúde. Salve Anderson, quer dizer boa saúde para você, Anderson. A gente encontra uma pessoa e diz salve fulano. Quer dizer, a gente está desejando saúde para a pessoa. Porque a raiz da salvação, quer dizer, o sentido da salvação que Jesus nos dá é a cura. Dizer que Jesus é o nosso Salvador é dizer que Jesus nos cura. Que bonito isso, hein? A cura e a libertação que tanto clamamos nas orações está na essência da missão de Jesus. Ele veio para nos salvar. Ele veio então para nos curar, para nos tornar seguros. Salo significa boa saúde, sem ferimento.
Que bonito, né? A palavra que me deram é uma palavra muito bonita. Foi o evangelho de ontem. Não sei se foi coincidência ou se sabia, foi o evangelho de ontem. O evangelho de domingo foi esse, maior, né? Mas o cerne do evangelho de ontem foi João 3, 16 e seguintes. E a Bíblia aqui em João 3, verso 16 até o 18. João 3,16 para mim é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Para mim, pessoalmente falando. A palavra de hoje é João 3, de 16 a 18. Preste atenção. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bonito, hein? De tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, gente, não é só a vida após a morte. Na teologia, a vida eterna é essa plenitude de vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A vida eterna, ela começa aqui, antes da gente morrer. A gente já vive a mesma vida, já pode viver a mesma vida eterna que um dia a gente vai viver no céu, só que em grau menor, mas é a mesma. A intensidade é que muda. A vida eterna é a vida plenamente no Espírito. É a vida totalmente em comunhão com Deus. A gente já é chamado a viver essa vida eterna aqui. E depois de forma plena, no top da intensidade, totalmente no céu. Ou depois da parousia, depois que Jesus voltar. Então, de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê, e aqui há fé, pela fé, é pela fé que a gente não morre, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então é pela fé que a gente não morre, entre aspas, é pela fé que a vida de Deus se manifesta em nós, o que permite, o que liga, o fio de ligação, o fio que permite que o natural se comunique com o sobrenatural. Esse fio é a fé, é a fé. É pela fé que a vida de Deus é comunicada a nós, é pela fé que o poder de Deus é comunicado a nós. A oração, por exemplo, é a fé em ação. Por isso que quando nós oramos, o poder de Deus se manifesta, porque quando nós oramos, nós permitimos que o poder de Deus flua em nós e através de nós. Por isso Santo Afonso disse: quem reza se salva, quem não reza se condena. Que coisa, né? E aí o versículo continua, versículo 17: pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Salvo. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quer dizer, Deus não condena ninguém. É a gente mesmo que se condena. Deus oferece, propõe. Tudo de Deus é uma proposta. Deus propõe a salvação, Deus propõe o bem, né? No Antigo Testamento Moisés escreveu, né? Coloco diante de ti hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe. Deus diz o que é pecado, Deus diz o que está errado, Deus diz o que vai machucar a gente, Deus diz o que é ruim. A gente escolhe. A gente mesmo se condena quando a gente diz não a Deus. Quando a gente diz não ao amor de Deus, é a gente que se condena. Deus não vai levar ninguém para o inferno. A gente vai sozinho. A pessoa vai sozinha.
Pode saber disso. Deus não vai levar ninguém para o inferno. A pessoa que vai para o inferno vai sozinha. Se é que vai, não sei. Isso não cabe a mim, não é mistério de Deus. Mas se alguém vai para o inferno, vai sozinha. Porque não quis, porque disse não. Como lá, né, no início do Evangelho de João. Veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Forte, né? Gente, eu quero terminar antes da gente rezar. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente fala Jesus, quando a gente fala Jesus, meu Salvador, eu preciso falar sobre um erro teológico muito grave que tem acontecido. A gente vê isso assim, uma mentalidade assim meio errada sobre a misericórdia de Deus, né, sobre esse ato salvador de Deus. Olha, escute o que eu vou te falar. Deus não é inerte ao mal. Não pense que o mal acontece e Deus, né, é misericordioso, é bonzinho e Ele fica calado diante do mal. Deus não se cala diante do mal. Quem pensa que o pecado não tem consequências, quem pensa que é assim, está muito enganado. Ah, Deus não castiga. Sim, Deus não castiga no sentido de que você fez isso, agora eu vou te punir. Não. Mas se você escolhe o pecado, você é responsável pela sua escolha. E você pode colher as consequências do que você está escolhendo. Ninguém sai ileso do pecado. Não pense que eu semeio um adultério aqui, um aborto ali, semeio uma fofoca, semeio uma maldade ali e vou sair ileso. As consequências vêm e vêm a galope. Deus não fica calado diante do mal. No Horto das Oliveiras, Jesus clamou ao Pai suando sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, ó. Jesus, a resposta de Deus ao mal é Cristo. Deus não ficou calado diante do mal, Ele enviou Jesus. E toda a justiça devida ao mal, ao crime, ao pecado, ela se realizou em Jesus. O mal não ficou sem justiça. Esse equilíbrio que tem que existir, né? A punição, né? O equilíbrio, né? O castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, estava sobre ele. O mal não ficou sem punição, não, olha lá. A punição caiu sobre Jesus, para não cair em você, para não cair em mim. Quando eu me arrependo do meu pecado, eu faço a experiência da salvação. Jesus, meu Salvador. Você quer experimentar a salvação? Se arrependa do seu pecado. Qual é o maior remédio de cura e libertação que existe? O arrependimento profundo de uma alma. Uma alma, um coração que se arrepende, é um coração que é profundamente tocado e curado pelo Senhor. É mais do que qualquer renúncia, é mais do que qualquer exorcismo. Escreva o que eu estou te falando. Eu falo isso até por experiência pessoal, experiência no meu ministério, de oração pelas pessoas. O arrependimento, um coração contrito, verdadeiramente humilhado diante de Deus. Deus não resiste. A graça de Deus vem assim, ó, generosamente quando uma pessoa se arrepende. A graça de Deus não é a resposta de orações mágicas. A graça de Deus não é resposta de fórmulas, como se fossem receitas de bolo. Faz essa oração aqui que é forte, que vai dar certo. Oh, Deus vê o coração, meu amigo. Deus vê o coração da gente.
adianta, pode fazer a oração do Padre Rufus, do Papa, de quem você quiser. Deus vê o coração da gente. É salvação, é o meu Salvador. Quer dizer, eu vou experimentar a salvação quando me arrependo. Quer dizer, a ira de Deus, ela existe, gente. Ela existe, essa ira, quando uma pessoa ignora Deus, quando uma pessoa despreza o Senhor, meu Deus, a ira de Deus em relação ao pecado, ela foi sobre Jesus. Se você despreza Jesus, então quer dizer, como diz lá São Paulo, né, lá na carta aos Gálatas, se não me falha a memória, São Paulo diz assim: de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Aquele que semeou na carne, da carne colherá a corrupção. Aquele que semeou no Espírito, do Espírito colherá a vida. Lógico, gente, Deus é misericordioso. Se a gente se arrepende, se a gente pede perdão, Deus nos perdoa. E o castigo devido a nós é colhido por Jesus na cruz. Deus é misericordioso, mas não se esqueça que Ele é justiça também. A misericórdia de Deus é um ato da justiça de Deus. A misericórdia de Deus é um ato da justiça de Deus. Deus, para fazer justiça diante do mal, Ele se inclina, Ele põe um limite ao mal. Tem muita gente que acha que a misericórdia de Deus é a espiritualidade do ser bonzinho. Deus aceita tudo, Deus me ama. Então, eu sei que a palavra de Deus diz para eu não viver isso, mas Deus conhece, Deus sabe da minha fraqueza. Não, a misericórdia de Deus é que Deus se inclina, Deus vai lá na minha miséria e me tira da miséria, e me tira do mal. A misericórdia de Deus é o ato de Deus que põe um limite ao mal, não é o ato de Deus que permite que você fique no mal, não. A misericórdia de Deus é para os que querem, para os que não querem ficar no mal, para os que querem se salvar, para os que querem ser de Deus. Então nós temos que entender isso, né? Essa realidade de que o pecado tem consequências. Por um lado a gente sabe a misericórdia de Deus, a graça de Deus, mas por outro lado a gente não pode negar que o pecado tem suas consequências. Gente, o pecado, ele traz sofrimento para a nossa vida, ele traz sofrimento para a vida das pessoas que a gente ama, ele traz sofrimento para o mundo inteiro. O pecado produz tragédias, desgraças, depressão, acidentes, morte, tenha certeza disso. E todas essas consequências destrutivas do pecado, elas são espiadas por Jesus Cristo. Não é à toa que Jesus apareceu, a irmã Faustina ensinou a oração do texto da misericórdia. Você já parou para pensar? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. E do mundo inteiro. O pecado precisa ser expiado, né? Essas duas realidades. Na teologia, a gente tem que compatibilizar as verdades que parecem ser antagônicas. O que é heresia? Heresia é você tem duas verdades, você tira uma e escolhe a outra. Deus é um, é verdade isso? Sim ou não? Deus é três, é verdade isso? Verdade, então escolhe. Não, é um e é três, não, é três e é um. Então você tem que estudar, você tem que buscar a luz de Deus para conseguir equilibrar as duas verdades. Você não pode escolher uma e jogar a outra fora. Por um lado, Deus é misericordioso, nos perdoa, mas por outro lado, o pecado tem consequência. Ou seja, eu preciso de um Salvador. Quero terminar dizendo isso. Eu preciso de um Salvador. Você precisa de um Salvador.
Sem um Salvador, você não é nada. O orgulho do homem é achar que não precisa de um Salvador. O orgulho do homem é achar que não precisa de Jesus. O grande mal que nós vivemos hoje, no tempo que se chama hoje, na modernidade, é a indiferença a Jesus Cristo. A indiferença, as pessoas são indiferentes. Você mesmo pode olhar na sua família, você pode olhar no lugar que você trabalha, que você vai ver um monte de católico, um monte de cristão, que é indiferente a Deus. O que é ser indiferente? É você viver como se algo não existisse, ignorar, desprezar. As pessoas desprezam o Senhor Jesus, porque acham que não precisam dele. Tem muita gente que secretamente, ainda que não diga objetivamente, mas secretamente, a pessoa acha que não precisa de um Salvador. Ela precisa de dinheiro, Salvador não. A mentalidade comum é essa. De que a gente precisa? Dinheiro. De Salvador a gente não precisa, a gente precisa de dinheiro. E aí a gente põe a nossa confiança no dinheiro. Jesus disse, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Na raiz grega, a palavra que foi usada no original é mamon. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é o demônio do materialismo, do consumismo. Essa é a palavra que está no grego original. Não poder, que foi traduzida como dinheiro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Quem aqui precisa de um Salvador, levanta a mão. Bonitinho levantar a mão aqui agora, né? Quando a gente diz, né? Bonitinho, levanta a mão, todo mundo levanta, até eu. Mas a gente tem que demonstrar isso com a nossa vida. Tendo vida de oração, recorrer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Levar a sério o pecado, tem que levar a sério, o pecado é coisa séria, gente. Se arrepender, se humilhar diante de Deus, procurar a confissão sacramental, procurar a Eucaristia, participar de momentos de oração com frequência, como esse, e assim por diante, né? Vamos pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio. Pode ficar sentado mesmo, ao dedilhar do violão. Põe a mão no seu coração. Vai pedindo ao Senhor. Salvação vem da raiz salvos, tornar seguro. Vamos pedir ao Senhor que venha e impeça você, impeça de um mal acontecer na sua vida. É assim, né? Salvar é isso, é impedir que um mal aconteça. Coloque a mão no seu coração, vá pedindo ao Senhor que venha te salvar. Vá pedindo ao Senhor que venha te tornar seguro. Vá pedindo ao Senhor que venha tocar o seu coração, tocar a sua alma. Senhor, salva-nos. Torna-nos seguros, protegidos de toda insídia demoníaca, Senhor. O demônio, o diabo, diz a Bíblia, é aquele que vem para matar, para roubar, para destruir. Mas o Senhor veio para que tenhamos vida, Senhor. O Senhor veio para nos salvar. Jesus, Salvador dos homens. Jesus, meu Salvador. Salva-me, Senhor. Clame do fundo do seu coração nessa noite. Salva-me, Senhor, de todo mal. Salva-me dos perigos. Salva-me dos acidentes, salva-me dos sequestros, salva-me de toda violência. Senhor Jesus, Salvador dos homens, salva-me das doenças, salva-me dos ataques perversos do demônio, salva-me das ciladas, arapucas,
do demônio, salva-me do pecado. Põe a mão no seu coração, vamos pedir a Jesus para nos salvar do pecado. Assim, com a mão no coração, olhos fechados. Qual é o seu pecado? O pecado que sempre te derrota. Todo mundo tem um. Não venha me dizer que você não tem, porque você tem. Qual é o pecado que sempre te derrota? Você está sempre nele, talvez no campo da sexualidade, talvez no campo moral, da corrupção, talvez no campo do seu temperamento, a forma como você trata as pessoas dentro de casa. Qual é o seu pecado? Peça a Jesus para te salvar desse pecado que sempre te vence. Diga: Jesus, eu já tentei, eu não consigo. Eu já tentei, Senhor, eu consigo por um tempo, depois eu caio de novo. Salva-me, Senhor. Qual é o seu pecado? É o orgulho, é a fofoca. Quanta gente não consegue resistir à fofoca, à maldade, à maledicência, semear o mal. Senhor, livra-nos do pecado, Senhor. Quanta gente não consegue resistir ao adultério, quanta gente não consegue resistir à pornografia. Olha só, escuta o que eu vou te dizer, olha aqui. Foi feita uma pesquisa sobre as buscas na internet, sabia, Anderson? Sobre as buscas na internet, lá no Google, você vai pesquisar alguma coisa. De 100%, de todas as buscas que se realizam na internet, 50% é sobre pornografia, no mundo. De todas as buscas feitas na internet, 50% é sobre pornografia. E de 100% das buscas de pornografia, a palavra mais utilizada é novinha. Novinha. O cara digita lá, né? Sexo com novinha. Aí baixa aquele monte de vídeo. É uma epidemia. O diabo, o demônio, tem conseguido entrar na vida das pessoas, dentro da casa das pessoas, pela pornografia na internet. Isso tem consequência no casamento da pessoa, na vida da pessoa. Não é uma coisinha assim sem consequência, não. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor para nos salvar de toda perversidade, de toda impureza, de toda luxúria desse mundo. Salva-nos, Senhor. Salva os nossos casamentos, salva os nossos matrimônios. Você pensa que é só solteiro que entra na internet para pesquisar pornografia? Um monte de gente casada, deixa a mulher dormindo, vai lá no celular, no tablet. Vamos pedir ao Senhor, salva-nos, Senhor. Salva-nos de todas as ciladas do demônio, Senhor. Alguns exegetas que dizem que o demônio mudo e surdo, já ouviu falar? O demônio mudo e surdo. Jesus expulsou um demônio mudo e surdo, que impedia o garoto de falar e de ouvir. Mas o demônio mudo e surdo não é só aquele que causa surdez e mudez. O demônio mudo e surdo é todo demônio oculto, escondido, secreto, que está lá, invisível, destruindo a vida da pessoa, o casamento, a família. Está lá, vai comendo pelas beiradas. Põe a mão no seu coração, vamos clamar ao Senhor para nos libertar de todo demônio secreto. Quero fazer essa oração. Senhor, eu te peço nessa noite de hoje, livra-nos, Senhor, de todo demônio secreto, escondido, oculto. Todo demônio safado, ardiloso.
todo demônio camuflado na nossa vida, dentro da nossa casa, atuando no invisível, atuando escondido, sem ser identificado. Senhor, expulsa da nossa casa, da nossa vida, todo demônio de mágoa, de ressentimento, fazendo as pessoas pensar que é uma coisa normal. Ah, isso é normal. Senhor, expulsa todo demônio de ódio, de vingança, Senhor. Expulsa todo demônio de ira, de pornografia, de erotismo, de luxúria, de masturbação em frente da internet. Expulsa, Senhor, todo demônio de incredulidade, de racionalismo. A razão é uma coisa de Deus, mas o racionalismo exagerado, expulsa, Senhor, todo demônio de crítica, de não acreditar, de não confiar, de duvidar sempre do poder de Deus. Expulsa, Senhor, todo demônio de medo, de covardia, demônio de covardia, que leva as pessoas a não se posicionar, demônio de covardia, de indolência. O indolente é aquele que fica em cima do muro, não vai nem para lá nem para cá. Expulsa, Senhor, toda a indolência da nossa vida. Todo demônio de adultério, adultério tentado e consumado, adultério fático e adultério do coração. Pessoas que, sugestionadas pelo demônio de adultério, trocam e-mails, mensagens, flertam, apesar de ser casado, fica ali flertando com o outro, com a outra, fingindo que não está acontecendo nada. Isso é demoníaco. Pode até não ir para a cama com o outro, não ir para a cama com a outra, mas fica lá flertando. Isso é horrível, gente. Isso é do demônio. Afasta, Senhor, toda ação demoníaca sutil, a pessoa ir se colocando em ocasião de pecado, ficar flertando. Todo demônio que às vezes age nas mulheres, fazendo elas se vestirem provocativamente, com decotes ousados. Desculpa falar, que ninguém fique com raiva de mim por eu estar falando isso não. Fica zangado comigo não fica zangada não, mas isso existe. Mulheres que se colocam como objeto, nem veem que estão fazendo isso. Quebra, Senhor, isso. Quebra toda ação demoníaca de se expor ao pecado, de se expor ao olhar luxurioso dos homens, de provocar esse olhar de propósito. Isso é uma coisa meio demoníaca. A mulher que de propósito se veste assim, querendo atrair a sanha sexual dos homens. Isso existe. Tem gente que tem isso. Eu estou pedindo, quebra, Senhor. Quebra isso. Devolve, Senhor, a castidade, o pudor, a pureza de coração. Sabe, o Senhor está colocando arrependimento nos corações dessa noite. O Senhor coloca no meu coração que tem muita gente que está sentindo arrependimento, muita gente que está fazendo uma experiência de conversão nessa noite de hoje, de se voltar para Deus,
de caminhar com Deus com seriedade, não brincar com Deus. O mandamento de não tomar o nome de Deus em vão é não brincar com Deus. Não é só falar, tem gente que não posso falar de Deus de qualquer maneira, não é isso, é muito mais do que isso. É não ter seriedade com as coisas de Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta noite de hoje, Senhor. Toda a graça que opera no nosso coração nessa noite, Senhor. Toda a graça que nos cura nessa noite, Senhor. Toda a sua graça que está curando, que está salvando as almas, que está salvando os pensamentos, Senhor. Curai os pensamentos, curai os sentimentos. Senhor Jesus, eu quero te pedir, nessa noite de hoje, toca e cura todas as feridas emocionais que nos expõem aos ataques do demônio. As feridas de rejeição, Senhor Jesus. As feridas de abandono, as feridas de mágoa. A pessoa que tem uma mágoa no coração, aquela mágoa é uma porta aberta para o demônio. Eu estou pedindo curai toda ferida de mágoa que ainda dói no coração das pessoas. Senhor, aquelas pessoas que foram muito rejeitadas ao longo da vida e que não se sentem amadas. Tem muita gente que não se sente amada. E quando a pessoa não se sente amada, essa pessoa está exposta aos ataques do demônio. Então eu estou pedindo curai todo sentimento de rejeição, de não se sentir amado. Aquela pessoa que tem um sentimento de não ter valor, sabe? A pessoa não se sente valorizada em casa, no trabalho. Toca e cura, Senhor. E todo demônio oportunista das feridas emocionais, vai embora agora. O Senhor Jesus está te expulsando. Ubi canta alabaçaba xibicanda alahamada alabaçorianda. Orianda alabaxeriririri. Demônio de depressão, de tristeza profunda. Demônio de suicídio. Demônio de desespero. Demônio de pensamentos compulsivos, obsessivos. Em nome de Jesus, nós quebramos a sua atuação. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando uma pessoa que tem vivido assim uma situação de pânico, né, de medo, de insegurança. Tipo assim, uma síndrome do pânico, desespero, com reações até no corpo. O Senhor está tocando, o Senhor está equilibrando a sua alma. Obrigado, Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor.